Fala pessoal, Juliano Evaristo aqui, fundador de Estilos, técnico, líder, empreendedor e investidor, falando aqui. Hoje vim trazer dicas como você falar bem em público em qualquer situação, né? Isso é muito importante. Então, a primeira dica dela é falar devagar e com calma. Você tem que ter uma habilidade de falar, conseguir respirar, ter uma certa leveza para estar pensando no que você vai dizer sem pular etapa, né? Não precisa você estar falando de formas técnicas, por exemplo, o mundo da bolsa está aumentando, é a hora de você estar investindo em certos mercados. Não precisa estar falando dessa forma, né? Forma técnica, numa certa área para você estar dando a impressão que domina o assunto. Não é preciso fazer esse tipo de fala, né? Claro que se for um mundo corporativo, você está falando dentro de uma área que só tem investidor, a galera que é daquele mundo, beleza. Mas uma fala devagar, com calma, com clareza, fazendo com que você possa estar entendendo e colocando na mente, né? Porque não adianta nada eu estar falando, não tendo clareza e você não entendendo o que eu estou tentando passar. Então, basicamente isso, é uma fala de devagar e com calma, né? Com clareza. A segunda dica é fala com empolgação, né? Não adianta nada eu falar assim, o mercado está ficando muito ruim, está muito devagar. Não existe empolgação. Empolgação é você sentir entonação na minha voz, né? Vendo que eu estou tentando passar algo que você consegue captar a mensagem, né? O tom de voz favorece o que eu estou dizendo, estou falando. Isso é falar com empolgação, né? Falar tenso, né? Porque se você fala tenso, você não transmite muita informação, você não passa a sua mensagem do jeito que é para ser passada. Terceira dica, evitar vícios de linguagem. Muitas das vezes as pessoas estão falando e estão colocando, ou fazendo aquelas pausas, pois eu sei, colocando esses vícios de linguagem, e isso prejudica muito a mensagem que você queira passar para o outro, né? Para outra pessoa. Então você tem que ter bastante cuidado na hora que você for se expressar nesses simples argumentos, simples errinhos. Você tem que começar a gravar a sua voz, falar, porque isso vai ajudar bastante na hora que você for se comunicar, né? Terceira, na verdade, a quarta dica, oscilar o seu tom de voz. Pois você tem que, o tom de voz ele tem que, de acordo com que a mensagem que você for passando, você pode moderar, deixar mais baixo, deixar mais alto. Então, de acordo com a mensagem, para você sentir a entonação e a emoção do que eu estou tentando passar para você. Não tem que ser um tom de voz seca, assim, que você não fica tipo com um robô falando, entendeu? Se eu vi o tom, depois que eu comecei a falar, fica um tipo com uma voz robótica. Então, você tem que ter muito a percepção de como colocar cada tom de voz em cada explicação, em cada frase que você for colocar. E é de extrema importância. A quinta dica, falar com gesticulação, gesticulando. Pode ver que eu estou falando com você, mas estou gesticulando. Isso vai entender, vai passar para você uma forma melhor de você estar compreendendo, que é como se fosse uma forma de estar desenhando o que eu estou falando, né? Eu citei agora sobre o tom de voz, que eu falei que é elevar, moderar, entendeu? Ou baixar o tom de voz. Então, quando eu falo gesticulando, eu estou tipo que desenhando a forma do que eu estou tentando passar para você, né? E isso é de extrema importância você colocar em prática, né? Dica extra, né? Se eu separar aqui para você e você anotar, falar contando histórias.
Como assim? Pois é, cada situação que você for falar, você tem que colocar uma história para você tentar colocar na mente daquela pessoa o que você está tentando passar. Como no início que eu falei, termos técnicos, né, que eu falei sobre você da ação, está caindo e tal, eu contei uma história para você ficar mais fácil de você saber diferenciar sobre a fala devagar com a fala técnica transmitida. Então, você tem que sempre, quando for passar um argumento ou algo para a pessoa, você tem que englobar uma história no meio para poder isso ajudar aquela pessoa do outro lado que está receptor para poder entender mais fácil, né? E isso vai ajudar bastante na mensagem que você está tentando passar. Outra dica também é ler livro, pelo menos uma vez por dia. Você tem que ler pelo menos 20 minutos. Isso vai te ajudar bastante você ter uma clareza de conhecimento, claro, e ajuda também na hora de você se comunicar, saber colocar as palavras na ordem certa, né? Que isso é muito importante também na hora que você for se comunicar, porque se você não sai falando qualquer coisa, não sabe colocar as colocações das palavras dentro de um contexto, e isso fica uma mensagem sem nexo, né? Vai passar aquele ar de pessoas desinformadas, né? Então, quando você lê todo dia, 20 minutos, isso vai abrir mais a tua mente, do raciocínio vai ficar mais rápido, né? Você vai ter mais ideia, e isso vai ajudar bastante, porque todos os dias você está tentando passar uma ideia para alguém. Então, quanto mais ideia você passar com clareza, isso vai ajudar quem você está tentando passar a entender mais fácil, entendeu? Isso é de extrema importância. Então, essas foram as dicas que eu passei para você. Espero você ter notado. Se você não notou, assista o vídeo novamente, anota, começa a colocar em prática, que isso vai ajudar bastante você a se comunicar, a falar em qualquer lugar e as pessoas conseguirem entender a mensagem que você quer passar para elas. Então, se você gostou do vídeo, já curte aí para ajudar o vídeo chegar em mais gente e assim alcançar a pessoa e ajudar, né? Isso é o intuito do vídeo. Compartilhe aí, manda no grupo da família, que isso vai ajudar bastante.